pode começar em 3, 2, 1. Pausa dramática. Ah, fresco. Vamos lá. Agora vai. 3, 2, 1. Olá, viajantes dessa galáxia nerd, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso episódio. Esse episódio semanal que a gente sempre, né, cara? É um episódio semanal que sai de 2 em 2 semanas. Que a gente é diferenciado. Não, mas peraí. A gente é... Mas deixa eu fazer um adendo aqui, porque realmente a gente falhou na última semana, mas foi por minha causa, porque eu tive uma crise de coluna, fiquei travado, mal consegui andar, então agora eu já tô bem melhor, então por isso que a gente tá voltando ativa. Como a gente prometeu, promessa é dívida, a gente vai falar de todos os episódios. A única coisa que vai ser diferente é que nesse episódio aqui do nosso canal, a gente vai juntar os dois episódios. A gente vai falar do episódio 2 e 3 de The Last of Us. Já tem um vídeo, já tem um podcast à parte sobre o episódio 1. E aqui a gente vai falar do 2 e do 3, e semana que vem a gente fala do 4 e a gente pretende manter semanalmente, cada semana falando do episódio da semana, não é isso? Exatamente. E que não tenha mais problemas de saúde, né? Exatamente. E sem enrolação, vamos entrar logo no episódio 2. Eu não lembro o nome do episódio, mas enfim. Lembrando algo bem importante, que a gente vai dar spoiler da história dos episódios. E eu joguei o primeiro jogo, como eu já falei no outro vídeo, mas eu vou evitar dar spoiler do jogo, as coisas que vão acontecer eu não vou falar agora. Então a gente vai dar spoiler do que aconteceu. Então se você ainda não achou o episódio, o ideal é que você assista o episódio 2 e o episódio 3 e venha até aqui pra ver o que a gente achou e tal. Ou se você não tiver problema e quiser assistir o episódio e depois assistir a série, também não tem problema nenhum aí. Antes de mais nada, Carlos, eu queria aqui trazer umas correções que eu falei no episódio 1 e depois eu fui ver, eu fui procurar e eu acabei me pegando falando algumas coisas que não são certas, não estão corretas no lore de The Last of Us. A primeira foi que eu disse naquele vídeo que o militar era o Joel. Lembra que a gente falou que a caminhonete, papapá? Mas de acordo com o jogo, o militar, os dois são militares, mas assim, quem ficou mais tempo, quem mostra mais essa função é o Tommy. Então, muito provavelmente aquela caminhonete lá, o adesivo foi colocado pelo Tommy, foi a primeira coisa. Segunda coisa, a gente falou a respeito dos esporos. Lembra? Que no primeiro episódio a gente falou sobre os esporos, que eu disse que o jogo também eles ficavam doentes, infectados através dos esporos e que em determinadas fases ele usava máscaras. Só que eu não vi que os produtores, que é o mesmo produtor do jogo, né? E o mesmo produtor de Chernobyl, eles disseram que não vai ter esporos na série, porque ele disse que ia quebrar um pouco a dinâmica, ficar esse esquema do coloca a máscara, tira a máscara, dependendo das regiões. Então, assim, uma escolha criativa, né? Eles entenderam que pra série, visualmente, não ficaria legal. Eu até concordo, assim. Eu acho que isso daí foi uma exigência do Pedro Pascal, né? Eu acho que ele tá traumatizado com o The Mandalorian, porque usa máscara o tempo todo, aí nesse ele não quis usar. Uhum. Até porque porque a gente não pensa muito nisso quando a gente tá jogando, mas esse esporte seria muito mais fácil da galera ficar contaminada, né? Sim. O mundo estaria muito mais infectados do que através de mordida. Inclusive, isso tinha sido a minha observação, porque ele vai lá, ele chega perto no primeiro episódio lá, ele chega perto lá daquela pessoa que tá lá já morta ali, e você vê no ar os esporos. Então ali a pessoa inalou, né? A pessoa teria ficado doente ali, né? No episódio 2, basicamente, a gente viu o início da interação entre o Joel e a Ellie, né? Que a gente vê isso no finalzinho do primeiro episódio. O episódio começa com eles tentando decidir o que eles vão fazer, né? Agora que eles sabem que a Ellie é imune ao esse fungo. Ao vírus, né? Ao fungo. Essa quer dizer vírus, ao fungo. E não são zumbis, são infectados. Nisso a gente tá acertando desde o primeiro episódio. Em nenhum momento o jogo trata como zumbi, eles sempre chamam de infectados. Porque não são zumbis, né? Eles não morrem e voltam à vida. Eles viram esse monstro ainda em vida.
Eles morrem depois. É interessante que isso até já foi na própria série, ela foi informada que o fungo ele vai tomando conta da pessoa, ele vai controlando Isso, a pessoa, né? isso. Então, Ele não mata para depois voltar, né? Ele controla enquanto a pessoa tá com vida. Então são infectados. Tecnicamente não são zumbis. Eu gosto bastante dessa interação do início. Eu gosto muito de ver a forma. Eu queria até saber a tua opinião, porque eu gosto muito da forma como eles estão desenvolvendo a Ellie nessa ideia. Isso também tem no jogo, nessa ideia de que ela é uma recém-nascida nesse mundo, né? Ela não conhece outro mundo que não sejam as instalações da Fedra ou as cidades em quarentena. Então tudo que ela conhece após os muros é tudo novo para ela. E eu acho isso uma visão bem, bem legal. Inclusive, isso tem sido mostrado, né, ao longo da aparição da Ellie. Ela fica surpresa com várias coisas, né? Aquela curiosidade, como é que funciona. Inclusive, isso ficou no episódio 2 e no 3, isso fica bem mais evidente, né? Quando ela sai dos muros, né? E ela começa a ver ali aquelas coisas, ela vê um avião caído, ela fica perplexa, né? Ela até tem uma. Peraí, eu tô adiantando muito, né? Porque isso aí Tá adiantando. esse é o terceiro episódio. Eu tô misturando. É porque deixar pra fazer 2 episódios juntos, aí a pessoa dá nisso. Eu gosto assim, eu não lembro se essa frase foi falada pela Tess no filme, na série. É porque eu tenho uma crítica aí que ela é bem famosa no TikTok, esqueci o nome dela, rapaz. É uma coroa que ela fala bem engraçado. E ela foi a thumb do vídeo dela. Eu não lembro se ela tirou da série ou se foi ela que colocou como título. E assim, Ellie, isso não é um jogo, tá ligado? Porque quando a Tess está explicando pra ela sobre as coisas, né? Ela meio que tá nem aí, ela tá tipo, besteira e tal. E aí até diz um negócio massa, ó. Você pode não ser infectada, mas eles ainda podem destruir você, eles podem destraçalhar você, tá ligado? Isso, no episódio Assim, 2, isso é no episódio 2, quando eles estão no topo do prédio lá, né? Que eles veem uma horda lá de infectados, aí a Tess dá essa explicação pra ela. São muitos. Na última vez que a gente veio, estavam todos dentro dos prédios. Deve ter passado muita gente procurando a zona de quarentena. Entraram procurando abrigo. É assim que conquistam cada vez mais a cidade, pouco a pouco, ano após ano. Estão conectados. Mais do que imagino. O fungo cresce debaixo da terra. Fibras longas que nem fios, alguns chegam a quilômetros. Às vezes, se você pisa no Cordyceps em um lugar, você acorda uns 10 infectados em outro lugar. E eles sabem onde você tá e vão atrás. Você não é imune de ser despedaçada. Entendeu? Eu acho legal essa interação da Tess com a Ellie nesse momento, porque a Ellie pode ter aquele sentimento de que é indestrutível, né? Por não... Isso é um adolescente, tem que ter esse mente. É um adolescente que tá descobrindo um mundo novo e a Tess chama ela para essa realidade, né? Tipo, ó, beleza, eles podem te dar uma mordida e você não se infectar, mas se todos eles te atacarem, você é de todo jeito. Dá aquela sensação de superpoder, né? Pô, eu sou imune, eu sou... né? E na cabeça de uma criança de 14 anos, se eu não tô enganado, é a idade da Ellie ali na série. Pô, isso aí deve subir a cabeça. Só voltando. Com certeza. Só voltando um pouquinho, bem rapidinho, a gente pulou o prólogo, né? Que mostra ali o início da infecção lá em Jakarta. Bem interessante, bem... caraca, a gente que viveu uma pandemia, a gente sabe o que sentimento é esse, né? De tipo, cara, a parada tá se espalhando e não tem o que fazer. Não tem, né? É muito bom, porque hoje a gente sabe, entre muitas aspas, obviamente, o que é viver na pele, tá ligado? Tipo, cara, tá espalhando, chegou no Brasil, tem um caso no Brasil. Aí vira 2 dias, tem 5 casos no Brasil, 15 casos no Brasil, 100 casos no Brasil. Chegou um caso no meu estado, tá ligado? Tipo, não tem o que fazer, não tem como controlar a parada. Verdade. E eu acho esse prólogo do episódio 2 muito bom. Eu gosto do desespero da doutora, né? Que é tipo, tá, e o que a gente faz?
Ali já taca bomba em tudo, velho. Explode Né? tudo. Bom. Mulailah pengeboman. Bom seluruh kota. Dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Isso é uma loucura, né? Já pensou? É. Lógico que governo, assim, eles não estão muito preocupados com a população. Você vê que o negócio é Uhum. solta uma bomba, mata a população toda, destrói toda a cidade e lasque-se. Mas, Carlos, desculpa te cortar, mas eu acho que esse é o cerne de The Last of Us. É tipo, até que ponto a gente vai pra manter a humanidade, tipo, pra sobreviver. E isso tá linkado direto com o Joel, por exemplo. Até onde eu vou? Cara, eu preciso, o primeiro episódio, eu preciso me manter vivo, eu preciso sobreviver. Eu tô trabalhando aqui tocando fogo em corpo de criança morta, tá ligado? Normalmente, tipo assim, sem. Se for preciso, eu vou matar, se for preciso, eu vou. Então, eu entendo essa questão que você tá dizendo, mas por outro lado tem aquela que, beleza, a gente precisa salvar a humanidade. Mas aí, E aí, mas você sacrifício de vê muitos pra como salvar é. pouco. Não, mas você vê como é meio contraditório. Quer salvar a humanidade, mas como é que você vai salvar a humanidade se você extermina toda uma cidade, toda uma população de Ah, uma região, entendeu? é, é, E isso sendo feito, porque inclusive isso é dito lá no prólogo, no prólogo não, pouco tempo depois do prólogo, quando avança um pouco mais, que a Tess mostra um buraco de uma bomba na cidade que eles uhum, estão atravessando. Inclusive a Tess explica, isso foi feito em muitas cidades, só que sim. em algumas funcionaram, em outras não. É tipo a superfície da Lua. Foi onde bombardearam? Foi. Na maioria das cidades grandes foi assim. Tinham que conter de alguma forma. Funcionou aqui, mas na maioria dos lugares não. Né? Então fica meio aquela coisa, né? Como é que você pode querer salvar a raça humana quando na verdade os próprios humanos estão exterminando a raça humana para se livrar do fungo, né? É. É uma decisão, no caso dessa realidade, é uma decisão muito difícil. Tipo, poxa, como é que a gente impede uma pandemia? Como é que a gente impede uma doença de avançar? Uma doença que não tem cura, que torna as pessoas agressivas. É bizarro, tá ligado? Tipo, Inclusive, isso no episódio 3, isso é falado também um pouco mais. Né? Eu não sim, sei se sim. a gente pode fazer um paralelo, aí falar um pouco de um episódio e um pouco do outro, porque Aham. aqui a gente acaba. Para não fugir um pouco do raciocínio, né? Inclusive, Uhum. no episódio 3, quando o Joel tá com a Ellie caminhando para chegar lá no Bill e no Frank. Ele até fala para Ellie, não vamos desviar pela floresta porque eu não quero que você passe por esse caminho para você não ver o que tem ali na frente. Aí é que aguçou Uhum. a curiosidade da Ellie. E quando ela vai pelo caminho que o Joel não queria, eles encontram justamente uma vala cheio de esqueletos. E aí é mostrado, aí tem um flashback mostrando de que os militares pegavam as pessoas que estavam sadias, falavam que iam levá-las para um complexo, um local, e no final das contas estavam matando as pessoas e jogando ali na vala, né? Vamos pela floresta. Ué, mas é a estrada. É que tem umas coisas lá que é melhor você não ver. Ah, agora eu tenho que ver. Eu não quero que você veja. Uma semana depois do dia D, os soldados passaram pelo interior, evacuando as cidades menores. Diziam que iam te levar para a zona de quarentena. Isso se tivesse espaço. Se não tivesse, Essa gente não tava doente? provavelmente não. Por que matar? Por que não deixaram eles em paz? Gente morta não é infectada. Então, é justamente esse
esse contrassenso, né? Essa coisa de você... Eu entendo. Você querer salvar a população, mas em outro... Salvar a humanidade. Mas em outro caso, a própria humanidade está exterminando sem separar quem tá doente, quem tá sadio, né? Porque, pô, as pessoas estavam sadias. É aquele paradigma. Tem um paradigma bem famoso que é tipo... Não é paradigma. Enfim, esqueci o termo. Que é um trem tá vindo no trilho e ele tem 2 direções pra tomar. Numa direção tem um bebê, numa direção tem 10 pessoas. E você tem que escolher, tá ligado? Tipo assim, beleza, o que eu faço? Eu sacrifico a vida de um bebê pra salvar 10 ou, entendeu? The Last of Us vai sempre girar em torno disso. A que ponto eu me sacrifico? Ou quais são as coisas que eu sou capaz de fazer para sobreviver? Por isso que a gente até teve uma discussão bem rápida lá no primeiro episódio sobre a questão do Joel não ser um herói, porque ele é um cara que ele tá disposto a fazer o que for para sobreviver. É um sobrevivente. Tanto que, até pelo que a gente viu até agora, ele não tem laços com a Ellie. A Ellie é uma carga, eu já falei isso também no outro episódio. A Ellie é uma carga, ele precisa levar ela do ponto A ao ponto B e ele vai fazer o que for possível para fazer lá, porque ele quer chegar até o irmão. Então, inclusive, assim, eu acho que ele fala isso pra ela, né? Sim. Você é uma carga, e é isso. A gente continua pela família. No fim é sobre isso. Eu não sou família? Não. Você é uma carga. E aí a gente vai avançar um pouquinho nesse episódio 1, porque a gente tá bem resumindo. No episódio 2. E aí a gente chega... episódio 2. E aí a gente chega na... A gente entende um pouquinho mais de como funciona esse bioorganismo, né? Isso não é... Eu não lembro disso ter falado no jogo, dessa questão de que as raízes estão na terra e eles conseguem sentir a vibração, talvez, às vezes por quilômetros de distância. Eu não lembro disso ser falado no jogo. E é uma excelente explicação das hordas, né? Porque às vezes vem tantas hordas para cima. A gente vê pela primeira vez um Cricket, que é um dos bichos que marcam The Last of Us. E que é aquele que ele se movimenta pelo barulho, né? Pelo ruído. Eu acho que é uma cena muito bem feita, é uma cena muito bem tensa. E o jogo é desse jeito. Em determinadas áreas o jogo é desse jeito. Você tá ele escondido. Uma coisa que me atraía muito em The Last of Us é o nível de dificuldade em relação à munição, né? Porque no jogo você tem pouquíssimo, não é um Resident Evil da vida, e você tem muita munição para gastar. E The isso... Last of Us você tem que saber... Pode falar. Não, e essa questão de munição, o Joel até comenta no episódio 3, quando ele tá com a metralhadora, que eles vão num posto abandonado lá pegar suprimentos, aí ele vai e guarda. Aí a Ellie até pegou, por que você tá guardando? Aí ele disse, não, porque mal tem munição pra essa arma, né? Então, ele já vai deixando claro que a questão de munição também tá sendo uma coisa escassa. O que você tá fazendo? Não tem muita munição pra ela por aí. É praticamente inútil. Pô, mas se for pra deixar aí... E isso no jogo isso torna o jogo muito mais tenso, porque aí o jogo obriga o jogador a decidir. Beleza, você vai querer tretar com esse cara e gastar toda a munição. Rápido. Você vai gastar sua munição, mas vai passar por ele mais rápido. Ou você vai fazer o caminho mais difícil, que é ir devagarzinho, em silêncio, esperando ele se virar, mas poupar munição pro futuro. É muito legal. E aí a gente já vai pular, eu acho que a gente já pode pular, né, Carlos? Pro finalzinho ali, que é quando a gente tem tem o ápice spoiler. do episódio. Tem o ápice do episódio, que é a morte da Tess. Eu continuo mantendo a minha reclamação, assim, eu acho que o único ponto negativo que eu vejo até agora na série que estão correndo porque demais. eu acho que eu sinto isso. Eu não sei se foi algo dos da HBO pesar a mão e dizer, não, a gente quer uma temporada, entendeu? Porque, assim, vazaram, não é que vazaram, né? Eles quem sabe falar inglês, eles toda semana eles postam um podcast, os criadores, né? Os 2 diretores, eles postam um podcast explicando sobre o episódio da semana.
E no podcast do primeiro episódio, eles falaram que seriam 2 episódios, tá ligado? Que o primeiro episódio acabaria com o Joel encontrando a Ellie, e acabaria ali em seco. Tipo, o Joel viu a Ellie, corta, e teria um segundo episódio. Quando eles exibem isso pra galera da HBO, a galera da HBO não gosta da ideia porque eles dizem assim, tá, beleza, pra quem jogou, sabe quem é essa personagem, mas pra quem não jogou, por que essa personagem é importante? Se ela nem fala, por que isso vai ser um grande gancho para um próximo episódio? Entendeu? Aí eles condensam e fazem 2 episódios em um, por isso que são 9 episódios e não 10. Então eles condensam em só. E eu não gosto dessa velocidade, porque eu acho que às vezes tira o peso das perdas. Assim como eu falei, pra mim tira o peso da morte da Sarah e pra mim tira o peso da morte da Tess. A Tess é uma personagem irada. Ela tem um lance com o Joel, um lance meio amoroso ali e tal. A série dá uns toques disso, né? Deixa entender isso. Mas foi muito vago, foi muito vago na série. Parecia um relacionamento meio, sabe? Tipo assim, só estão dormindo junto, alguma coisa do tipo. Não mostra que ele tem um carinho por ela, não mostra que ela tem um carinho por ele. Tipo assim, parece que são 2 pessoas que se conhecem e tal. Eu percebo que ficou parecendo que eles são, tipo, grandes amigos, que eles enfrentaram muita coisa. Então, assim, você vê que o Joel confia nela e ela é quem consegue domar ele, tá ligado? Tipo, calma, Joel, tal, ela que controla ele. Mas, realmente, nessa questão do romance, dos dois terem esse amor um pelo outro, não fica tão explícito. Eu não sei se no game, na história do game, isso é um pouco mais aprofundado, né? Porque sempre vai ser assim. Sempre no game a gente vai ter mais tempo com os personagens, tá ligado? Que inclusive era isso que eu ia até perguntar. Então, no caso do game, a Tess, ela demora muito mais, ela passa muito mais coisas com o Joel, coisas que não foram colocadas na série, né? Foram cortadas aí, encurtadas. Assim, toda essa parte para eles saírem do muro demora mais, entendeu? E toda essa parte que a gente anda no subsolo da cidade, ainda dentro do muro, é sempre Tess e Joel. Demora um pouco até eles encontrarem a Ellie, tem mais movimento entre eles 3, tem mais interação entre eles 3. Então, assim, leva um pouco mais de tempo. Mas eu acho a Tess uma baita personagem e eu já sabia, né, que ela ia morrer. E aquela. Tu sabia desse spoiler ou não, cara? Que ela morria, não. Eu, na verdade, né? eu tô procurando não ver spoiler da série. E nem do jogo, assim. As únicas coisas que eu vejo depois nas redes sociais já é depois do episódio, quando o pessoal faz o comparativo da série e do game, né? Nossa. Então, assim, eu gosto da cena. Não entendia, eu vi algumas explicações sobre aquele beijo da morte lá, né? Eu também entendi qual foi. Eu entendi o seguinte, que o infectado lá, ele reconheceu que ela também já estava infectada. Agora, realmente, eu achei, tipo, meio que desnecessário, tipo, aquele beijo. Tipo assim, foi meio como se ele tivesse identificando ela, sabe? Você faz parte do grupo aqui, aí dá um beijinho nela e tal. Que você vê que, inclusive, sai o fungo da boca do cara, assim, na hora que vai dar o beijo nela. Né? Aí, né, nesse instante, ela solta a granada lá e explode tudo, né? Mas eu interpretei dessa forma, que ele reconheceu que ela estava infectada. O Pascoal, ele tá indo muito bem. Não, concordo. E essa é uma cena que deixa o cara, tá ligado? Que você vê no rosto dele a dor, assim, ele não vai desesperar, gritar. Mas você vê que ele sente muito a perda dela. O semblante dele, aquele semblante de sofrido, sabe? De uma pessoa que já passou por muita coisa, que a amargura, a dor dele, dá pra pessoa sentir na expressão dele. Cara, ele tá mandando muito bem. Inclusive, eu vou até já completar aqui. Eu até comentei na última gravação, ficou em off, né? Que eu não tava gostando tanto da atriz que tá fazendo a Ellie. Muito por causa da interpretação. Mas eu já tô começando. É porque é aquela coisa, você já vai assistindo mais episódios, você já vai também vendo a interação dela com o Joel, você vai vendo
que ela é uma pessoa curiosa, que ela tá descobrindo o mundo naquele momento, né? Você vê que, de certa forma, ela é tratada como uma carga, ela é tratada como uma pessoa que, de certa forma, é a esperança para salvar a humanidade. Então, aí você vai vendo as atitudes dela também, aí você já acaba criando um certo carisma. E eu já tô mudando essa mentalidade, então eu já tô começando a gostar bem mais da atriz interpretando a Ellie. E realmente, no primeiro episódio, eu fiquei muito com o pé atrás, eu tava achando meio estranho, sabe, a interpretação, mas principalmente no terceiro episódio eu gostei bem mais. E assim, e ela é o contraponto do Joel, né? Ela é a esperança. Tá, esperançosa ela não demonstra muito, mas sim, ela é curiosa, querendo ou não, ela é empolgada, ela é animada, ela quer conhecer, e ela é o contraponto. Para ela, aquele novo mundo, pós-muro, é algo totalmente interessante. E pro Joel é algo totalmente doloroso, tá ligado? Sim, Porque foi naquele mundo que ele perdeu tudo. Então, assim, é um verdade. contraponto muito legal. Então, enquanto a gente vê ela empolgada, querendo conhecer, fazendo perguntas, a gente vê ele não querendo falar sobre, ele se esquivando das perguntas. Verdade. E é bem, bem legal.